Consciência Negra, Steve Biko e o PEJA. Esse é um trabalho da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. A Consciência Negra não é um feriado de celebração, mas é um momento para reflexão, que precisa se tornar um hábito dentro da nossa casa, da nossa sociedade. Portanto, não é restrito a apenas um mês do ano, mas uma constância de ideias e ações que precisam fazer parte da nossa vida. Afinal, você sabe o que é a verdadeira consciência negra? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o idealizador desse conceito, que é Steve Biko. As informações aqui citadas foram retiradas e adaptadas de um artigo publicado por Pedro Borges no site almapreta.com.br. Em 1971, o Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, organizou o primeiro ato no 20 de novembro em homenagem ao Quilombo dos Palmares, ao líder Zumbi e pela consciência negra. Clamar pela consciência negra era negar o 13 de maio, data da abolição da escravatura em 1888, como a data principal a ser recordada pela comunidade negra. Para entender melhor a ideia da consciência negra, vamos conhecer a história de Steve Biko, ativista sul-africano responsável por criar essa ideia, as origens do termo na história do movimento negro brasileiro e entender as potências e os limites da consciência negra para enfrentar o racismo e as desigualdades no Brasil. Steve Biko é um dos principais nomes na história internacional do movimento negro e anticolonial. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1946 e foi torturado e assassinado pelo apartheid em 12 de setembro de 1977, aos 30 anos de idade. O nome de Steve Biko é recordado até hoje e utilizado por organizações sociais em todo o mundo, como Inglaterra, África do Sul e Brasil. No Brasil, por exemplo, no dia 31 de julho de 92, um grupo de estudantes negros iniciaram um projeto na Universidade Federal da Bahia e construíram o Instituto Cultural Steve Biko, que está na imagem acima. Steve Biko deixou como seu principal legado na luta contra o racismo no mundo a obra Eu Escrevo o que Eu Quero. Esse é o título em português. A consciência negra para Steve Biko girava em torno de um reconhecimento do racismo e da condição daquele sujeito enquanto negro na África do Sul. Descrever-se como tal era o primeiro passo no caminho da emancipação, de acordo com o ativista. A partir desse reconhecimento, a consciência negra motiva a compreensão da necessidade de que negras e negros trabalhem enquanto comunidade pelo fim do racismo e da servidão. Davidson, que é professor de inserção social da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, diz que a proposta de consciência negra de Steve Biko trabalha em duas frentes. De um lado, o orgulho e a valorização, e do outro, a mobilização pela luta concreta e política contra o sistema. O professor da Unifesp, Davidson, diz que o 20 de novembro se transformou numa grande sacada por parte do movimento negro brasileiro. A data, recordação da morte de Zumbi em 1695, depois do ataque comandado pelo bandeirante Jorge Velho, traz um caráter nacional junto ao aspecto internacional, que é o imaginário da consciência negra criada por Steve Biko. A mudança para o 20 de novembro e a consciência negra qualificam a luta, porque apresentam o negro como sujeito da sua própria emancipação. Biko acreditava que a questão racial está para além da identidade e que as lutas por moradia, saúde e vida são lutas negras. Agora, qual a relação entre a consciência negra e o PEJA? Vamos ler um trecho de uma reportagem publicada no site da UOL. O trecho diz o seguinte: a taxa de analfabetismo ainda recua a passos lentos, descendo a 6,6% em 2019. O Brasil ainda tem 11,041 milhões de analfabetos, ou seja, pessoas que já completaram 15 anos de idade sem aprender a ler e nem escrever. A imensa maioria deles, cerca de 76%, era de cor preta ou parda. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Educação 2019, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, que é o Instituto de Pesquisa. E a reportagem vai além. A concentração de analfabetismo tem faixa etária e raça. A taxa de analfabetismo fica ainda mais alta se restringe às pessoas de 60 anos ou mais de idade
e, além disso, da cor preta ou parda, apontou Adriana, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. Agora vamos refletir. O nosso PEJ, em grande parte, é formado por pessoas negras e nordestinas que, por inúmeros motivos, não tiveram acesso à educação básica na sua infância e na adolescência. A partir do que foi falado até agora, você acha que o número expressivo de negros e nordestinos não alfabetizados é uma consequência do acaso ou um reflexo de um passado histórico e desigual? Bom, que nós temos um passado histórico desigual e acabou refletindo no nosso presente de desigualdade, isso é um fato. Agora, o que nós, da turma do PEJ da Brigadeiro, alfabetização, podemos fazer para tentar quebrar essa estrutura de desigualdade do nosso futuro? Eu vou dar uma dica. Procurem os colegas da sua turma e os incentive a continuar estudando. Sabe por quê? Porque o sistema espera que você fale, mas nós, como comunidade, precisamos nos unir para fortalecer. A sua formação é uma forma de luta contra esse sistema. Mesmo com as atividades presenciais paralisadas, faça as suas atividades em casa. Não abandone seus ideais e seus objetivos escolares. Pense em tudo que você já passou, até chegar aqui, na nossa escola, na Brigadeiro. Aproveite essa chance, não deixe essa oportunidade voar. Termine os seus estudos, faça suas atividades em casa, mesmo estando em quarentena durante essa pandemia de coronavírus. Resista.